Fernanda Santana e começa agora o Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol, com patrocínio da Angelus Home Center e da Prolagos. Hoje o Podcosta está recebendo a empreendedora Itamara Labre, transista e ativista do movimento negro em Araruama. Seja muito bem-vinda ao Podcosta. Obrigada. Queria começar sabendo como que você começou a trabalhar com as tranças afro. Quando eu tinha ali 15, 16 anos, né, tava aquele boom da transição capilar e eu comecei a fazer minha transição e com isso eu vi que a trança era uma alternativa para poder deixar o cabelo crescer. Então até então eu só usava as tranças, não fazia. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui ficando curiosa, fui entendendo como que fazia e comecei a fazer nas amigas, nas pessoas próximas, aí eu fui indicando pro outro e acabou virando trabalho. Eu fui colocada no mundo das tranças. E você aprendeu através da internet? Aprendeu com outra pessoa que já fazia? A pessoa que fazia em mim, ela sempre me dava dicas, né, de como eu poderia fazer, mas eu ficava ali no YouTube morando, vendo como que fazia, e eu fui aprendendo assim sozinha com o tempo mesmo. E eu queria saber quais são os principais tipos de trança e quais os materiais que você utiliza para fazer. Hoje, assim, as tranças que a gente mais faz são as box braids, né? A Nagô, que aquelas são grudadas, a box braid é essa que eu tô usando. E gypsy braid, que são as tranças que estão mais em alta, que são as com cachos, né? E aí os materiais que a gente usa é pomada modeladora, a gente usa jumbo, que é um material sintético, né? E cabelo orgânico, biovegetal, que são os cabelos mais atuais do mercado agora. Itamara, eu queria que você falasse um pouco sobre o poder e a importância das tranças com relação à representatividade. As tranças, elas entram no mundo, assim, pra gente, né? Como um elemento mesmo, não só de proteção para o nosso cabelo, mas de empoderamento também, né? De reafirmação da nossa cultura, da nossa resistência. E tem todo um contexto histórico, né? Das tranças que foram trazidas para cá, na época, né? No passado, né? Pelos africanos. E hoje a gente consegue exercer, né, essa função, usar essa técnica, não só para trabalho, mas também de significativo da representatividade, né, em vários espaços. E quando você recebe jovens, adolescentes, sim, como que você vê a autoestima delas, o empoderamento delas transformado quando elas chegam e saem do salão? Muda totalmente, porque tem até um quadro, né, que a gente vai começar a fazer no salão, que é como elas entram, como elas saem. Porque a pessoa geralmente está no período ali de transição, lidando com duas texturas do cabelo, que é uma fase difícil, principalmente para adolescente. A gente tem muitas clientes que são adolescentes. E que acaba não querendo ir para a escola porque não está aceitando o cabelo, ou porque não está sabendo lidar com aquelas duas texturas. Então elas saem dali transformadas, né? A autoestima delas sai totalmente elevada. É muito importante e, assim, bonito de ver que a gente consegue, com a nossa profissão, transformar a autoestima e, assim, a maneira que elas se veem, né? Que elas se reconhecem também. Isso é muito bonito. E você atende mais meninas e mulheres que estão na fase de transição ou tem pessoas que também já passaram da fase de transição e também gostam de colocar? Sim, a gente atende todos os públicos. Pessoas que têm cabelo totalmente natural, quem está em transição, quem também usa cabelo com química, depende muito também do tipo de química que usa, mas são todos os públicos. Trança é uma coisa muito assim, é uma coisa muito plural, né? Depende também muito da fase, mas tem gente que usa trança o ano todo, não abdica. Tem clientes minhas que estão comigo há anos, que fazem há muito tempo e não abdicam de usar. Então, para todos os tipos de cabelo mesmo. E vocês também atendem mulheres mais senhoras, sim, de mais idade? Como é que elas conhecem e começam, sim, a usar, como é que elas se sentem? A maioria das senhoras que chegam, elas já usam há muito tempo, né? Mas as técnicas, com o passar do tempo, elas foram evoluindo. Então, assim, antes, às vezes, a trança apertava muito. E é o que a gente fala, a trança não precisa apertar, não precisa machucar. Então, a gente tem todo aquele cuidado de fazer o cabelo delas. Geralmente, elas gostam de botar cabelo grisalho, né? Que já é da cor do cabelo delas. E também é uma forma de empoderamento, né? De ver que as mais velhas também, elas gostam das tranças e se sentem confortáveis, assim, usando. E os homens, eles também procuram? Procuram bastante, os homens também usam bastante trança. A gente tem um público também bem extenso de homens que usam trança. Eles gostam, né? Porque esse estilo é estiloso e hoje em dia muitos artistas usam. Os homens, assim, eles usam mais pelo hype. Muitos usam mais pelo hype. Mas as mulheres têm toda essa questão da representação, assim, da representatividade pra gente, que importa, assim.
Que modelo que os homens costumam usar? Geralmente eles usam trança nagô, porque são tranças grudadas, tranças mais fáceis, mas hoje, como tem essa questão que os artistas, jogadores de futebol, artistas, cantores, eles usam, tem o estilo de trança que eles usam, twist, agora tem o barrel twist, que também é um modelo que está muito em alta. Então os homens acabam usando também, porque está na moda, então acaba que eles também usam bastante. E o mercado de cosméticos, Sim. você acha que ele tem se adaptado e tem feito produtos específicos e de qualidade para quem trabalha com trança? Como é que você vê o mercado de beleza? Eu vejo que o mercado expandiu bastante, ele busca, né, essa evolução, porém a gente que é trança ainda tem muita dificuldade de encontrar no mercado produtos de qualidade. Né? Pomada, mousse, geralmente assim, quando a gente procura, existem marcas boas, mas são poucas, né? Aqui na região, por exemplo, na nossa cidade, não são todas as lojas que a gente consegue um produto de qualidade. Eu, por exemplo, não uso os materiais daqui, assim, é bem difícil. Geralmente eu vou no Rio buscar, a gente já tem fornecedores certos, mas eu acho que o mercado ainda precisa evoluir um pouco mais, porque a gente não tem que ter só diversas marcas. A gente tem que ter marcas que se importem com o dia a dia do profissional, que não dê alergia, né? Aquele problema que teve com as pomadas, que não prejudique o cliente, que não prejudique o profissional, e que a gente consiga ter acesso a um produto de qualidade para entregar um bom serviço também. E com relação à cor das tranças, Sim. O pessoal tem arriscado, colocado cores diferentes? Há um tempo atrás, as pessoas tinham muito, aqui na região principalmente, né? Eu já faço trança tem quase 10 anos, então, tipo assim, as pessoas tinham muita resistência em usar cabelos diversos, assim, de várias cores. Mas hoje tem uma aceitação melhor, as pessoas estão usando mais. Antes era só cabelo preto, vou botar da cor do meu cabelo, que fica mais básico, primeira vez. Mas hoje elas usam, e assim, eu tento também botar cabelos diferentes, usar cores diferentes, para que elas tenham essa referência e vejam, né, que fica bonito sim, uma cor diferente. Às vezes um rosa, um colorido. As crianças usam, mas também tem mulheres que gostam de usar. Então elas acabam usando. Hoje em dia estão usando mais colorido. E com relação ao cuidado, quais são os principais cuidados de quem usa trança que deve ter na rotina dela? Primeiro, né, higienização. Higienizar de 2 a 3 vezes na semana, de 1 a 2 vezes, depende. Eu, por exemplo, treino, então tenho necessidade de lavar 2 vezes na semana. Tem gente que higieniza 1 vez na semana. Shampoo diluído em água, né? A gente não joga o shampoo denso na cabeça, né? E pode lavar normal, dúvida de muita gente, às vezes se pode lavar sim. Higienização, uso de touca de cetim, que é um elemento assim protetor também, que ajuda a manter a trança por mais tempo, né? Garante a durabilidade também. E também de manter o seu cabelo protegido, para não tracionar e tudo mais. E é basicamente isso, higienização, limpeza quando é uma trança com cacho. Geralmente a gente indica cliente de comprar um mousse para poder usar, para manter o cabelo viçoso, tirar umas teias. É um cuidado diário. E com relação à manutenção, de quanto em quanto tempo cada modelo de trança tem que ser atualizado, Sim. né? Tem que ir para fazer a manutenção. Geralmente, as que duram mais, que são essas que eu estou usando e outros modelos parecidos com esse, a pessoa pode ficar até 2 meses. É o prazo máximo, né? Mas não se enquadra para todos os tipos de cabelo. Tem cabelo que é mais fino, o cabelo não sustenta. Então, tudo isso no orçamento, no agendamento, a gente explica ao cliente, olha, seu cabelo é fino, não vai durar 1 mês, não vai durar 2 meses, vai durar 1 mês. Para cada tipo de cliente, às vezes tem uma durabilidade específica. Uma trança nagô, que é uma trança mais básica, que é aquela que é grudadinha, né, no cabelo, às vezes dura no período de 10 a 15 dias, mas tudo depende também do tipo do cabelo da pessoa, que influencia também na durabilidade. E Tamara, eu queria que você falasse um pouco na sua experiência Sim. pessoal e também na experiência das suas clientes. Você tem visto que tem diminuído o preconceito com relação às pessoas que usam trança, ou de vez em quando você tem alguma amiga, alguma Sim. cliente que ainda fala sobre essa resistência? Ainda tem essa resistência. Eu, inclusive, malho numa academia aqui, que é uma academia que tem um público mais específico. E não tem muitas pessoas que usam. Então, tipo assim, às vezes você repara os olhares, você aquele olhar de estranheza. Ou a sutileza também. dá pra lavar? Isso lava? Não fede? Não? Tipo assim. E também a forma, né, que olham, que julgam, às vezes, de achar que, na verdade,
as pessoas criminalizam, né? Antes as pessoas falavam que quem usava trança, quem usava dread eram marginais e tudo mais. Então a trança ainda é muito marginalizada assim. A gente está quebrando esses preconceitos, porque hoje a gente vê personalidades como Thais Araújo, Maju Trindade, várias personalidades que usam tranças, né, em espaços que são importantes. Então dá uma visibilidade maior. Mas isso não ausenta o preconceito que a gente sofre no dia a dia. Itamar, eu queria que você falasse um pouco sobre como que as transistas, né, os Sim. transistas, esse mercado tem sido importante para trazer renda, né? Para trazer renda, tantas mulheres, homens empreendendo nessa área. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância social de trabalhar Sim. com trança. Hoje, trabalhar com trança é uma revolução, porque antes as pessoas tinham a visão que trança era simplesmente uma profissão de fundo de quintal, minha avó fazia em mim. Óbvio que tem um contexto ancestral nisso, mas hoje a gente conseguiu qualificar o mercado, inclusive tem uma lei para ser aprovada, né, de uma vereadora de São Paulo, se eu não me engano, para que trança vire profissão, para que as pessoas possam trabalhar, né, dentro da lei e tudo mais. E em relação à questão da renda, é muito importante, porque hoje a gente vê, tipo assim, diversas, milhares de mulheres negras da periferia que estão ali trabalhando, às vezes, em casa com filho, a possibilidade de ter uma renda, às vezes de sair de um relacionamento abusivo porque não tinha como trabalhar. E hoje a gente tem essa alternativa, né? E hoje eu vivo de trança. Toda a minha renda, eu tenho 3 filhos, e assim, toda a minha renda vem das tranças. Tem um salão também, né, aqui no centro da cidade. Então a gente vê, além, tipo assim, de uma possibilidade de devolver autoestima às pessoas, uma possibilidade de transformar a vida de outras pessoas também através da nossa profissão. E você acha que de que forma que você acha que as políticas públicas, como você falou, Sim. esse caso de São Paulo, de tornar uma profissão, que políticas públicas que você acha que o município, o estado poderia Sim. fazer para ajudar as pessoas que trabalham hoje com trança ou que querem começar a trabalhar com trança? Eu acho que principalmente a valorização da profissão, né? De entender que é sim um mercado, porque antes tinha só a questão do cabeleireiro. Hoje, o transista, ele é uma profissão que está em crescente. Todo dia tem um transista se formando, pode ter certeza. E eu acho que o poder público poderia ajudar principalmente na questão da pessoa ter um MEI, né? De fazer um CNPJ para conseguir ter direito de se engravidar, consegue pegar o auxílio, se ficar doente, porque a gente ainda vive numa situação insalubre, porque, por exemplo, tem tendinite. Essa época do ano eu trabalho muito, muito, muito. E assim, se eu cair doente, eu não tenho renda. Então, acredito que investindo, principalmente na qualificação da precificação, que as pessoas entendam a importância de se valorizar como profissional, de não achar que, tipo, eu vou cobrar barato porque senão ninguém quer pagar. Eu acho que através desses programas como o Sebrae, de qualificação do profissional, entendeu? De CRAs, de investir mais nessa qualificação. Porque hoje a gente tem aqui em Araruama, né, alguns CRAs que têm curso de trança, por exemplo. É muito importante, mas também é importante nesses cursos entender, porque a pessoa precisa, assim, não é só sobre ensinar a fazer, é sobre como fazer, como investir, como comprar o material, como se legalizar, como você vai andar mediante a lei. Então, acho que é a importância de você dar conhecimento a essas pessoas para que elas possam entender como seguir esse caminho. E Tamara, além de empreendedora, você também é mãe solo. Sim. Tem três meninos. Sim. E eu queria que você falasse um pouco como que você lida com essa rotina, essa correria de mãe e empreendedora. Sim, é uma rotina bem cansativa, né? Mas vale muito a pena, porque são eles que me dão força, né, todos os dias para isso. E, óbvio, não tem como fazer isso tudo. Meus amigos me questionam como que você dá conta de sair. Você é mãe, você tem empresário, você faz academia. E, assim, não é que eu dou conta de tudo, né? Eu faço terapia. Mas, tipo assim, minha rede de apoio, né? Com certeza, minha mãe, meus pais, meus irmãos, minha avó, minha família em si, né? Eu tenho uma rede de apoio. E é possível porque eu tenho uma rede de apoio. Porque se eu não tivesse, não teria como, né? Ter 3 crianças. Então, não dá pra gente julgar quem não tem uma rede de apoio, que não consegue fazer isso tudo. Mas eu acredito que é força de vontade também, né? De querer fazer acontecer. Todo dia, às vezes eu tô cansada. Hoje eu tô bem cansada, mas é você sair de casa pensando, cara, eu tô aqui vivendo um sonho, então eu preciso me ter comprometimento com esse sonho. Acho que é o que faz eu conseguir, assim, né? É o comprometimento que eu tenho com o que eu preciso conquistar, ainda principalmente por conta dos meus filhos. E Tamara, eu também queria saber de que forma que você acha que é necessário garantir
que pessoas que são de fora da comunidade negra Sim. façam o uso das tranças de forma respeitável, consciente. Sim, isso é um questionamento que muitas pessoas perguntam: ah, você faz trança em pessoas brancas? Gente, a gente faz trança em todas as pessoas, né? Nossa profissão. Então, quando a gente tem profissão, a gente tem uma coisa chamada ética. Não existe isso de separar, não faço em você. Assim, falo por mim, né? Como profissional, não tenho essa separação. E de entender que, assim, quando você está usando uma trança, você não tá... falam muito sobre apropriação cultural, né? A apropriação cultural não é sobre um indivíduo, uma pessoa branca usar. É sobre toda uma questão de, por exemplo, uma mulher branca usar uma trança e as pessoas acharem super estiloso e bonito. A pessoa preta usar e as pessoas falarem que, tipo, fede, que tá feio, entendeu? Hostilizar. Então, acho que é entender o lugar que você tá pisando com muito respeito, sem querer trazer aquilo como se, tipo, fosse... eu tô usando por moda, mas entenda a história, né? Tipo, entenda a importância que aquilo tem para outra pessoa, para as pessoas pretas, e continue usando trança, porque a gente quer clientes, independente de qualquer coisa, a gente precisa desses clientes. E entender mesmo a história e a importância que tem para nós. Não banalizar, né, a questão das tranças. Se for usar de forma respeitosa, entendendo a importância daquilo, entendendo a né? importância e não... Porque às vezes já aconteceu de eu ver pessoas brancas usando trança e tipo, tô super estilosa. E às vezes vendo uma pessoa preta e às vezes hostilizar. Ou seja, é bonito em mim, mas no outro não é. Então, tipo, continuar usando sim, mas de forma respeitosa, entendendo a importância e a história, né, de que isso tem pra gente. E, Tamara, eu queria que você falasse um pouco de como que a sua trajetória no movimento estudantil influenciou para que você entrasse na militância. Sim, eu estudei, né, fiz o meu ensino médio no Colégio Edmundo Silva, né, que é o colégio estadual aqui, de Araruama. E em 2016 começaram umas movimentações, né? Porque a educação naquela época estava muito sucateada mesmo. A gente estava dias, às vezes, sem merenda, no refeitório e tudo mais, terceirizado sem pagamento, professores com pagamento atrasado. E começou um movimento estudantil no Rio de Janeiro bem forte, que veio também de São Paulo para cá. E a gente acabou ocupando a escola, né? E a gente quis mostrar que quando os alunos também estão ali dando ideias, estão ali na gestão da escola, que a gente também consegue pensar, que a gente consegue também fazer acontecer. E através, né, desse movimento das ocupações, eu me inseri na Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro, que foi a ERJ, a JR, que é a União da Juventude de Rebelião, e dali eu fiquei militando por muito tempo e acabei, né, ficando mais voltada também para o movimento negro. Então, fui me inserindo, tive um projeto, o Projeto Pretas aqui em Araruama, que a gente fazia rodas de conversa com meninas adolescentes, porque eu tinha sofrido racismo na escola, e uma amiga minha também, nessa mesma escola. E a gente decidiu toda semana fazer uma roda de conversa na praça e tudo mais. Então, assim, a importância que teve para mim, até na minha formação como pessoa, né, politicamente falando, de entender que às vezes os meus questionamentos, as questões que eu já tinha, eram coisas que eu só precisava inserir e botar minha energia no lugar certo. E foi muito importante para mim. E dentro dessas rodas de conversa, dentro desses questionamentos e dúvidas, quais são os pontos que você acha que ainda existem hoje na sociedade, principalmente com relação às mulheres pretas, às mulheres negras, que precisam de atenção, que as pessoas precisam entender que precisa mudar? Hoje a gente fala isso sempre, né? Que hoje as mulheres negras, elas estão na pirâmide, na base da pirâmide, né? Da sociedade. A maioria são as faxineiras, em sua maioria são as empregadas domésticas. A gente tem alcançado lugares, assim, de alto patamar, lugares incríveis, mas ainda existe essas mulheres que estão por trás dos bastidores fazendo a roda girar. Então, eu acho que é da gente entender que essas mulheres precisam, né, sair dessa inércia, porque isso já é uma questão da história da escravidão para cá e que a gente ainda tem muita coisa para poder solucionar. E esse é um grande problema que a gente tem na sociedade, porque às vezes numa faculdade você chega, não tem quase professor negro, e você vai ver quem está limpando é uma mulher negra. Então, é uma desigualdade racial, né, que afeta a vida e a saúde mental também dessas mulheres. E a gente precisa entender que combater esse racismo, combater esse preconceito é importante para que elas tenham uma vida feliz, né, uma vida plena. E quando você conversa, né, conversava na roda de conversa com essas meninas, quais principais pontos de alerta você passava para elas
delas se conhecerem, delas verem Sim. a importância delas? Eu acho que conhecer a própria história, entender que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, que foram tiradas de suas terras à força, separadas de suas famílias, e nós somos descendentes de reis e rainhas. E a gente entender que, tipo, nós somos reis e rainhas, né? E eu sempre falava com elas, cara, conheça a sua história, tenta buscar quem foi sua avó, quem foi sua mãe. Porque, tipo assim, você não tem como ter uma referência de você mesma quando você não se autoconhece. Então, a gente debatia muito essa questão do autoconhecimento e da forma também dos mecanismos, por exemplo, de defesa, né? De como se posicionar, de conhecer os seus direitos, de conhecer quem você é, para também você não ficar a vida inteira passando por aquilo num ciclo vicioso sem saber se defender, sem saber se posicionar, principalmente. E na escola é onde tudo começa. E com relação à mídia, à música, à televisão, Sim. como que você vê o papel de tantas mulheres de destaque, né, que nós Sim. temos hoje em dia? Como você vê o papel dessas mulheres como exemplo para essas jovens? Elas são pontas de lança na transformação de toda uma geração, porque hoje a gente vê crianças pretas que têm cabelo crespo, cabelo cacheado, que se olham e se amam, que se olham e se identificam com a Isa, com a Ludmilla, com várias mulheres negras. Então, essa representatividade, ela muda totalmente o contexto de um preconceito, por exemplo, na primeira infância, que afeta toda a vida de uma pessoa adulta. Inclusive, ainda, né? Muito forte dentro da saúde mental. A maioria das pessoas que estão lá se tratando são pessoas pretas. Então, da gente entender que esse racismo, ele adoece. Então, quando você tem uma mulher preta que empodera uma criança preta, você sabe que ela não vai ser uma criança depressiva e se achar feia e querer alisar o cabelo. Isso é muito importante mesmo. E eu queria um pouco que você falasse dos projetos que você desenvolveu quando você estava aqui à frente no município. Sim, eu fiquei alguns meses, né, na direção de igualdade racial, atrelada dentro da SEDUC, e a gente fez, né, algumas rodas de conversa, algumas movimentações para que a gente conseguisse reativar. Na verdade, não é que não tenha, mas é que na nossa cidade ainda a gente precisa recuperar aquele movimento que tinha, que as pessoas se reuniam. Então, a gente conseguia fazer rodas de conversa e dali tirar vários projetos para que a gente conseguisse, porque tinha muitos professores, advogados, pessoas que iam, né, nas rodas de conversa, e dali a gente conseguia tirar muitas ideias de projetos que a gente pode, né, sugerir, se pode se falar assim, de projeto de lei para escolas, leituras de histórias africanas para que as crianças se reconheçam, até porque às vezes o preconceito que sofre é porque vem uma criança que reproduz o que ouve em casa. Então, para que esses pais também possam se conscientizar, eu acho que na educação a gente tem um poder muito transformador para combater o racismo de forma geral. Eu queria que você falasse também, você participou de um evento importante lá no Rio, eu queria que você falasse como é que foi essa experiência. Foi uma honra, assim, né? Assim que eu entrei na direção de igualdade racial, eu comecei a ser convocada para várias atividades, e uma delas eu fui convocada pela ministra, né, da igualdade racial, a Aniele Franco, para estar no evento, né, que eles fizeram entrega de materiais, carro, televisão, geladeira, micro-ondas, todos os materiais dos órgãos, né, das diretorias de várias cidades que seguem o órgão PIR. O órgão PIR é a promoção de igualdade racial, né? O plano de promoção de igualdade racial. E as cidades que seguem a risca, elas ganham todo o aparato do governo, a gente tem verba para isso, para que consiga botar à frente esses projetos, por exemplo, de que seja uma direção de igualdade racial independente de estar atrelada a uma secretaria, que possa ser uma secretaria de igualdade racial. E as cidades que ganharam foram Volta Redonda, São Gonçalo e Caxias, que são as cidades que seguem hoje o órgão PIR. E foi uma honra, né, estar com pessoas de grande importância, né, para o nosso país, assim, de entender que esse lugar, através dessa direção, a gente pode trazer muitas coisas para o nosso município. Foi uma experiência incrível. E quais principais projetos, você falou também da educação, Sim. Quais principais pontos que você acha que, por exemplo, os municípios aqui da região dos lagos poderiam implementar para trazer
resultados reais na luta contra o racismo? Eu acho que principalmente essa questão na educação, porque tudo começa pela educação. Geralmente, quando você ouve uma criança falar que sofreu racismo, é na primeira infância e é na escola. Eu acho que, acredito que criar projetos de lei, porque, na real, assim, falar de criar projetos de lei é até um pouco errôneo da minha parte, porque a gente já tem, né? A gente tem a lei 10.639, a gente tem a lei 11.645, que são leis que obrigam, dentro do ensino, no currículo, né, escolar, que tenha o ensino das questões quilombolas, das questões de matriz africana, que a gente entenda a nossa história. Só que, assim, a gente não segue ainda, mas já é uma lei. A gente só precisa entender e criar estratégias para fazer essa lei acontecer, para fazer com que essa lei ela entre realmente em vigor em todas as escolas, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas escolas particulares também. Eu acredito que esse é o caminho da gente conseguir implementar, de fato, essas leis dentro das escolas e nos âmbitos de trabalho, né? Nos órgãos públicos, como prefeitura, que isso se torne um assunto sem tabu para falar, que as pessoas não tenham medo de falar sobre racismo, que as pessoas possam falar sobre isso sem achar que às vezes está ofendendo. A gente tem que falar disso abertamente porque o problema é muito grave, né? E mata, a cada 23 minutos, o racismo mata um jovem preto. Então, a gente precisa debater com seriedade e levar a sério essa pauta. Tamara, quero agradecer muito a sua participação aqui no Podcosta, conhecer mais da sua história, parabenizar o seu trabalho como mãe, como empreendedora, como transista, e tenho certeza que exemplo para outros Sim. jovens, para outras meninas que estão começando e que veem você esse exemplo de empoderamento. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você deixasse um recado para esses jovens ou para essas mães que querem começar a empreender, que querem começar a buscar um novo caminho para elas. Eu acho que o caminho, principalmente, é acreditar em si mesmo, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E todo dia entender que você precisa ter comprometimento com o teu sonho, comprometimento com a vida que você quer conquistar. Não adianta eu sonhar com uma vida e não lutar todos os dias para ter essa vida. E não é sobre dinheiro, é sobre o que você alcança nesse caminho. Amizades, trocas, network. É você entender que para você alcançar seus sonhos, basta você acreditar e entender quais são os caminhos que você precisa seguir para conquistar, para conseguir. Tamara, muito obrigada pela sua Eu que agradeço entrevista pelo convite aqui no Podcosta e agradecer também aos nossos patrocinadores, Ingeluz Home Center, tudo que a sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Búzios, Raso e Unamar, e Prolagos, nossa natureza movimenta a vida. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Podcosta. Até o próximo episódio!